luz tá ótimo, amor. Uhum. Aparecendo bem clarinho. É. Vira, dele. Pessoal, Isabela, Evelyn, minha querida, que bom te ver aqui. Vocês me ouvem bem? Poliana, querida Poliana, tudo bem? Quanto tempo? E aí, Zé, tudo bem? Tá vendo aí? Fala aí, Marquinhos, beleza, tô te vendo, tranquilo. Beleza, só esperar a galera começar a entrar aí. E a Isso, gente já começa aí. Já tem 10 visualizações, né? Tá muito próximo já do que a gente quer de 1 milhão de pessoas, né, assistindo. tá quase lá, falta só 5%. É, e professor André Fernandes, hein? Nosso André presidente, Fernandes, a prima aí, Janaína, meu pai entrando. isso, Legal, legal. Pode subir os coraçõezinhos aí que faz bem também, hein, gente. isso. Camila, minha parceira Camila, seja bem-vinda. Boa, Marquinhos, boa, verdade, ó. E aí, Ulisses, meu irmão? Que bom te ver. Estamos na área. Bem que está espelhado, mas tá bom, né? Ih, Isso aí. é. Meu pai, estamos firmes, minha tia, dona Priscila Janaína. Monteiro, velhos tempos já deu, Priscila. Ó, o tio Delcinho Valeu aí, pela tio Delcinho moral. aí. Tio Delcinho aí, um aluno meu lá da Universo. Bacana, Show, tio Decinho. o cara faz Bem-vindo. um grupo aí de recreação há muitos anos aí também, tem o nome na história. Felipe Jack, prazer em Felipe revê-lo, Felipe Jack. Jack, rapaz, quanto Prazer em tempo, que bom te revê-lo. ver aqui também. A gente só tá dando esse minutinho aí para poder ver se a galera entra, a gente inicia o nosso bate-papo aí, que eu tenho certeza que vai ser bem produtivo para todo mundo. Fabiano Martins, fala, meu querido. Unilabs na área. Ô, Suelen, é verdade. E aí, Suelen, tudo bem, minha querida? Que bom que você está aqui também. Tio Sérgio Zacaro. Fala, Sergião, tudo bom, querido? E aí, Rafa, tudo bem, meu irmão? Um abraço, que bom você estar aqui com a gente. Opa, falei com a galera da Uniabel e da Universo, colocar o nome completo aí, o curso, depois a gente gera um certificado para esse povo aí, hein? Isso aí, isso aí. Bem lembrado. Beleza. Zé, horário de Brasília, estamos em que horário agora? Horário de Brasília, 19h02. Então vamos dar aquele minutinho aí para a gente poder começar para falar um pouquinho sobre esse livrinho aqui que a gente tem um grande carinho, né? É isso aí. Vai chegando, pessoal. Boas-vindas a todos. A gente está muito feliz de ver vocês participando. Isso foi uma ideia que nós tivemos. E aí a gente, claro que sozinho aqui aparecendo um para o outro não teria graça. Então, vocês é que fazem parte disso tudo e são importantes para que isso aconteça. Obrigado por vocês estarem aqui. Verdade. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Boa, tio Vamos Sérgio, lá, tamo junto. Sérgio. Isso aí, já colocou EAD aí de Educação Física da Universo, tamo juntão. 23, tá quase chegando próximo aí do 1 milhão que a gente falou. Isso, 1 milhão, porque aí a gente tem a nossa meta batida. Valeu, Rafa, mas valeu por você ter entrado. Obrigado aí, cara. Vai na paz. Aí, ó, Júnior Pezão aí, meu aluno aí, o Pezão. Gente E finíssima aí, também. Júnior? Júnior que é ex-Rio de Janeiro, né? É ex-Rio de Janeiro, isso aí. Tio Ex-Rio de Pezão tá. Janeiro. Isso Júnior aí, tá Pezão no. meteu o pé do Rio de Janeiro, mas o Estado estará sempre de portas abertas para você. Guilherme, olha o Guilherme aí, rapaz. Tudo bom, querido? Então, tio Zé, vamos iniciar o nosso bate-papo. Ó, o meu afilhado aí lá de Brasília, Caio. Tamo Vamos junto. lá, e aí, Caio? Que bom que você está aqui. Meu cunhado na área, tá vendo? Cunhado também é parceria. Fala, Pierre. Isso aí, Dali PR. Beleza, então vamos começar, Zé? Quer começar Vamos os lá, trabalhos? vamos sim. Tá Então aí os vamos lá. 245 jogos. Pessoal, a gente vai bater um papo muito bacana com vocês. A gente separou para falar um pouco do livro, das atividades que a gente está trazendo aí como sugestão para vocês. Mas a gente precisa falar desde o início que nós, aí, em parceria com a nossa editora, com a WK, eles estão lançando aí um desconto em parceria com a nossa live. E aí esse desconto vai ser estendido a partir de hoje
está lá no site da editora, até domingo à noite. O livro ele custa R$ 44,00, mas devido à movimentação da nossa live, a editora fez um desconto bacana. O livro está saindo por uma faixa de R$ 33,00. Tá bom? É só entrar lá e fazer o pedido, que o livro chega para vocês aí daqui a alguns dias. Tá bom? Show. É isso aí. A editora fez uma parceria com a gente bem legal, dando aproximadamente 25% de desconto para vocês. Eles que entraram em contato com a gente. A nossa live não teve nenhuma intenção para desconto, foi eles mesmos que falaram com a gente. E aí deram essa oportunidade. Se alguém quiser depois adquirir, tanto com os autores ou com a WK, vocês conseguem pegar. Então, Zé, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente falar um pouquinho do livro, das atividades, passar um pouquinho para a galera sobre essa questão, né, da vida de autor, né, como é que a gente iniciou, rapidamente, para a gente não se estender muito nessa área, mas para falar do livro, mas que eu acho que é bacana a gente, como meninos aí da Baixada Fluminense, que a gente conseguiu lutar aí, conseguiu chegar e publicar alguma coisa, e acho que é bom a gente começar. Então, se você quiser dar a sua palavra aí, depois eu complemento. Tá, beleza. Bom, gente, algumas pessoas perguntam para a gente de onde vem inspiração para escrever livros, né? Alguns autores, eles partem para o lado da produção de artigos científicos, né? E Marquinhos e eu decidimos nos dedicar à produção de livros, que é uma oportunidade muito bacana da gente apresentar para vocês, né, para os nossos parceiros da educação, um pouco do que a gente faz na nossa quadra, na nossa aula de educação física. Então, os livros são o principal objetivo nosso, é compartilhar com vocês aquilo que a gente faz no nosso trabalho, no nosso dia a dia, dividir com vocês. E a gente tem um retorno muito bacana quando a gente ouve de um aluno, de um ex-aluno, ou de um colega da época de faculdade, dizendo assim: gente, o livro de vocês me ajudou muito no meu trabalho, na minha montagem do meu plano de curso, na minha coluna de férias. Então, quanto mais a gente ouve isso, mais a gente percebe que o nosso objetivo está sendo alcançado, que é transmitir para os outros, ajudar aos outros com esse pouco de conhecimento que a gente tem dentro da área da educação física, dos jogos, da psicomotricidade, da recreação. Zé, eu acho que é legal também a gente falar que quando a gente teve a primeira oportunidade de trabalhar numa universidade, né, juntos, né, como ex-alunos daquela universidade, a gente recebeu, né, um grande convite, né, do nosso amigo Hernani, né, dono da Sprint, inicialmente, deu a primeira oportunidade, e o Hernani, numa das suas palestras e reuniões pelo Conselho de Educação Física, ele deixou bem claro, se alguém tivesse uma boa ideia, né, para educação física, alguma coisa parecida, que pudesse colocar isso para ele. A gente prontamente mandou um e-mail falando que a gente tinha um primeiro projeto chamado Caldeirão de Recreação, e aí a gente foi até a editora, ele não simplesmente abraçou a ideia, gostou do tema, do título, e foi o nosso primeiro livrinho, né, do Caldeirão. Sim. E o que você falou é importante, né, de pensar que esses livros que a gente produziu até hoje estão fazendo a diferença na vida de algumas pessoas. O nosso retorno principal, o pessoal sabe que a gente não fica milionário com isso, né, mas a galera sabe que o retorno principal para a gente é justamente quando fala que está usando os nossos livros nos seus trabalhos e tudo mais. Então, eu acho que isso aí é importante. Você quer colocar mais alguma coisa sobre esse início de carreira aí, ou a gente pode partir para o livro? Não, podemos começar. Então, pessoal, a gente vai... Sim, pode ir lá, Marquinhos. Não, pode complementar, pode falar à vontade aí. Não, eu só ia dizer que a gente está atento aos comentários, então se alguém quiser trazer alguma questão em específico, quiser compartilhar alguma pergunta, a gente, na medida do possível, vai interagindo com vocês através aí dos comentários, tá bom? Beatriz, minha sogra, chegou. Valeu, sogrinha, seja bem-vinda. Agora o bicho ficou sério, hein? Pessoal, vamos lá. Aí, ó, tio Marcos, saudades, Ana Júlia, Senasa, quarto ano, olha que legal, né? Alunos da escola também entrando para poder falar com a gente, isso é muito legal, né? Então, o pessoal aí também do Senasa chegando. O pessoal da faculdade, ó, terceiro período, muito legal, obrigado pela presença, tá? Então, para a gente começar, esse livrinho aqui, 245 Jogos Lúdicos, para brincar como nossos pais brincavam, que é o subtítulo dele, a gente primeiro teve um apelo de realmente pensar nesses jogos como se fossem ferramentas pedagógicas para as aulas de educação física. Então, para brincar como nossos pais brincavam,
qual foi o primeiro pensamento nosso, né? Aí o Zé Ricardo depois até complementa. Pensar em jogos como os nossos pais brincavam era tentar resgatar atividades psicomotoras que fizeram sentido lá atrás para contextos atuais, né? Então, pensar em atividades lá atrás, que os nossos pais brincavam, mas que hoje pudessem entrar dentro da escola, entrar para os muros da escola e que fizesse sentido nesse momento atual. Quando a gente fala dessa nova geração, quando a gente fala de corporeidade dentro da escola, a gente tem que começar a pensar que esse corpo de hoje não é um corpo da época dos nossos pais. As habilidades motoras são completamente diferentes. Então, o que nós fizemos? Dos 245, 45 jogos são jogos da época dos nossos pais, aqueles jogos tradicionais, jogos populares que muita gente gosta de resgatar, trazendo uma linguagem para os dias de hoje. E os outros 200 são justamente para os dias de hoje, aquele fazer o movimentar em grupos, em roda, dupla, coluna e tudo mais. E aí, para início de conversa nossa aqui rapidinho, a gente inicia o livro falando sobre o brincar. Eu acho que é um tema super atual, continua até hoje, porque esse brincar precisa fazer sentido, né, de alguma maneira. Então, esse brincar, a gente fala desse apelo, né, tanto que a gente tem um capítulo chamado SOS, recreação, né, ou seja, falar do brincar nos dias de hoje como algo importante para a formação integral dessa criança. E a gente faz um paralelo dentro do capítulo, acho que até o Zé Ricardo vai querer complementar, falando do jogo, da perspectiva do jogo, na visão do Piaget, do Vygotsky e do Henri Vallon. E aí a gente depois poderia complementar. E dentro dessa perspectiva, Henri Vallon fala sobre a questão do afeto e da emoção no processo de aprendizagem. Porém, Vygotsky, eu deixei uma anotação aqui falando que o brincar da criança é a imaginação em ação. Ou seja, para Vygotsky pensar que para a criança, o brincar dela é a imaginação em ação. Falar dos jogos simbólicos que a gente tanto colocou dentro desse livro, né, Zé? É assim, e a gente teve essa sacada de iniciar o livro falando desses jogos tradicionais, exatamente para estimular a que pais e filhos, né, principalmente os filhos aí em idade escolar, pudessem ter um contato com essas atividades que nós, quando éramos da idade deles, adolescentes, que nós tanto brincávamos nas ruas, nas praças, nos parques, e em virtude de uma sociedade um pouco mais complicada que nós estamos hoje, né, até por conta da violência, enfim, há uma certa privação dessas crianças, desses adolescentes. Então, acaba que no momento da educação física, numa atividade de lazer, no final de semana no hotel fazenda, onde eles estão livres para jogar, direcionados por um profissional de educação física, e na aula de educação física, que eles possam vivenciar esses jogos que a gente tanto curtiu, que a gente tanto jogou, que a gente tanto brincou, numa época importante da nossa vida que ficou marcada para sempre. É interessante que na rede social a gente observa muito, nós que somos aí de uma outra geração, a gente fala, essas crianças e adolescentes não sabem o que a gente viveu naquela época. É claro que a gente tem que respeitar que cada um tem a sua geração, cada época é diferente da outra, mas quando a gente recorda de quanto a gente brincou na rua, principalmente, é sempre uma recordação gostosa. E aí, resgatar nesse livro, nesse primeiro momento, essas atividades tradicionais, é dar essa oportunidade das crianças entenderem que nós adultos fomos, né, crianças, adolescentes como eles são hoje, e que nós brincamos muito disso tudo com eles. Brincamos entre nós, e agora pode ser a oportunidade de brincar com eles também. Eu lembro que uma vez, eu fazendo trabalho de animação em Hotel Fazenda, isso tem uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, a gente chamando as crianças para brincar no campo, para fazer atividades, para fazer jogos, e aí tinha um menino lá no tablet que não saía por nada. E aí eu fui chamar o menino para brincar, e ele, não, tio, eu estou aqui, quero ficar aqui. Eu me dirigi ao pai dele, falei assim, e aí, pai, vamos chamar ele para brincar? E aí o pai falou assim, pô, tio, eu fico muito tempo longe do meu filho, eu não vou entrar no embate com ele agora não. Se ele não quer ir, tudo bem, ele fica aí, ele vai a hora que eu quiser. E aí a gente busca esse incentivo da família. Se naquele momento o pai entendeu que não era a hora de estar trazendo o filho para a atividade, em algum momento a gente espera que isso aconteça.
mas naquele momento a gente tentou incentivar, até porque era para o pai ir junto, para o pai poder brincar, para o pai poder se divertir junto com o filho. Isso aí, Zé. Então tem muita gente comentando aqui agora sobre essa importância de brincar, a galera comentando sobre a questão desse padrão postural, que não sabem cair, pular, que é tão importante que a gente fala hoje. O Guilherme falou da questão da tecnologia, da violência, que são fatores realmente importantes. Agora, uma coisa me incomoda, como educador, falando particularmente, até como pai, algumas pessoas que eu conheço de educadores que falam assim, mas a gente não vai apresentar esses jogos populares, jogos tradicionais, porque a molecada não vai querer fazer. Quem disse, né? Quem disse isso para você? Você botou isso em qual artigo científico para me provar? Porque falar de achismo na educação hoje é muito fácil, né? Tem uma axiologia dali, os achismos daqui. Agora, se você está falando, a gente prova, né, o que a gente está falando. Então é igual você dar um instrumento musical para criança. Você compra. Quantas pessoas têm um instrumento musical ficar guardado no armário pegando poeira? Porque ela não foi apresentada aquele instrumento, ela não foi se deliciada por aquele instrumento. Ou seja, Rubem Alves já falava que a gente tem que mostrar a frutinha, né? Comer diante dos olhos da criança, né? Engravidar a mente de ideias. Olha que coisa legal que o Rubem Alves trazia pra gente. Então, quando você fala isso pra mim, e a gente vê os comentários das pessoas corroborando com a nossa ideia aqui, a gente sabe que se o professor for lá mostrar atividade, mostrar brincadeira, como é que a gente não tem dificuldade para apresentar essas brincadeiras? Que a gente sabe que a gente está apresentando para ela de alguma maneira. E isso me faz lembrar um pedaço do nosso livro que fala do educador como facilitador do processo. Que a gente tem um capítulo muito sobre isso. E aí a gente fala uma coisa interessante que é problematizar o jogo, ou seja, problematizar a brincadeira. Essa é a receita. Quando a gente problematiza, a gente cria novas conexões. Como a nossa amiga colocou ali em cima, falando sobre as crianças que precisam se movimentar para saber cair, saber pular, saber rolar, por exemplo. Existe um vídeo na internet muito interessante que fala sobre do território do brincar, mas também fala sobre quando o risco vale a pena. Quando a gente sabe que o risco bem medido não é o risco da vida, né? É o se arriscar na brincadeira, é o se arriscar no jogo. Então, por exemplo, como é que eu consigo problematizar a brincadeira? Se eu tenho uma bolinha, jogo pro alto e pego, eu posso jogar pro alto, bater 2 palmas e pegar. Eu já problematizei. Quando eu jogo pro alto, bato palma, dou um giro e pego, eu já estou problematizando. Então, isso é criar novas ferramentas através de uma progressão pedagógica para que a gente possa fazer sentido. E nesse capítulo sobre o educador como facilitador do processo, além de falar da problematização, a gente fala também de compartilhar a brincadeira, brincar junto. Quantas vezes a gente ouviu histórias de professores que antigamente jogavam a bola e ficava no jornal e hoje joga a bola e fica no celular? Ou seja, o brincar junto, estar junto e construir juntos, né? Tentar saber que o aluno tem cultura, né? Como a gente tem aquela base da cultura familiar, cultura local, cultura regional, estadual, nacional, internacional. Ou seja, a criança, como o Mário Sérgio Cortella já falou nos seus livros, que você sabe o quanto eu sou fã dele, é falar que, quando ele fala pra gente que a criança já assistiu mais de 5.000 horas de televisão quando chega aos 5, 6 anos de idade. Ou seja, ela chega na escola com um certo tipo de cultura e ela não é uma folha em branco. A criança ela tem algo a trazer e algo a oferecer pra gente. E aí depois a gente finaliza os nossos capítulos falando sobre a recreação como necessidade do ser humano. E aí a gente fala mais só da criança, né? A gente fala da recreação como necessidade humana, porque recreação é tudo aquilo que diverte e entretém o ser humano. Então, aquilo que está divertindo e entretendo, eu posso estar assistindo um jogo de televisão em casa, que aquilo é uma recreação que, para alguns conceitos, é uma recreação passiva, né? Eu assisto a atuação de outro em algum momento. Eu acho que isso é importante. Aí eu queria ver se quiser colocar alguma coisa, senão a gente parte agora, mete bronca nas atividades. Eu queria só complementar, quando a gente fala de educador como facilitador, como problematizador do processo, a gente traz aqui no livro o papel do professor como mediador na relação, né? Então, como você disse, a criança ela não chega vazia na escola, ela chega com um repertório, ela chega com uma cultura, ela tem o seu aprendizado, afinal de contas ela vem de uma família, ela vem de hábitos, então ela não chega vazia na escola. E qual é o papel do professor nesse momento? O nosso papel enquanto educador é ser o mediador, facilitar o processo de desenvolvimento da criança na perspectiva da cultura escolar. E aí, aqui no livro, a gente fala que essa mediação ela vai ajudar nos seguintes aspectos: tomada de decisão, construção e apreensão de regras, cooperação, diálogo e solidariedade. Então, olha quantos aspectos importantes que nós, enquanto educadores,
Nós que somos o adulto da relação, somos nós que temos a responsabilidade de conduzir aquele processo. Olha quantos aspectos a gente tem condições de favorecer, de fomentar dentro de uma aula, a partir do momento que a gente entende que a criança está ali para um aprendizado também. Então, o professor, quando ele assume esse papel, quando ele tem essa responsabilidade dentro da sua proposta pedagógica, ele vai muito além de ensinar regras de um jogo. Olha quantos aspectos: solidariedade, trabalhar o diálogo. A gente hoje vai fazer uma atividade, mas para essa atividade eu só tenho uma bola. Como é que vocês me ajudam para que essa atividade fique bacana para todo mundo participar? O professor trouxe o aluno para a aula, vamos conversar. É uma ideia que ele lança para a turma e o aluno ele se sente sujeito do jogo. É aquilo que a gente tanto fala, né? O aluno como sujeito da própria aprendizagem. Então não é ele esperar que venha tudo pronto para ele. É ele entender que ele pode participar desse processo de construção também. E no livro a gente colocou uma citação que a gente usa um termo da criança sujeito ser, né? Lembra que a gente colocou no livro? Uhum. Sim, criança sim. sujeito ser, né? O CSS que a gente coloca lá, criança sujeito ser, que é justamente isso. Criar sujeito da atividade é um brincar muito mais complicado. As pessoas acham que a função de educação física ou do educador que utiliza o brinquedo como ferramenta pedagógica é muito fácil. Você pega esse brincar, que tem que ter contexto para a criança, pensar no desenvolvimento não só motor, cognitivo, afetivo, social, cultural, e ao mesmo tempo estar baseado dentro de um documento como a BNCC, por exemplo, se torna um trabalho muito mais árduo para a gente. Então, você falar do campo de experiência da educação infantil na BNCC, falar sobre os objetos de aprendizagem do 1º ao 5º ano, 6º ao 9º, então assim, a coisa é mais complexa do que a gente pensa. Só um parênteses, além dos amigos que estão entrando aí pra gente, Ulisses, todo mundo, a gente tem nosso amigo do Soverball aí presente, que é um grande esporte que a gente, se Deus quiser, vai fazer uma live futuramente com o nosso amigo do Soverball. Para quem não conhece, vale a pena entrar e saber o que é o Soverball. Então, meu amigo, podemos começar nas atividades? Podemos sim, vamos nessa. Agora, porque a live a gente falava que era também para falar do livro e de favorecer algumas brincadeiras para pais e educadores, né? Então, hoje o pessoal sai daqui com opções para fazer em casa e já começar a construir seu repertório para quando voltar às atividades normais. Isso aí. E nesse momento agora de pandemia, né, também o pai e a mãe que tem uma boa vontade de brincar em casa também pode ter algumas alternativas, né, para poder brincar. Sim. Então, eu separei, inclusive a gente estava fazendo esse ping-pong, né, para poder mostrar aqui o nosso trabalho. Atividade número 1 do livro, tirando os 45 jogos iniciais, né, tradicionais, acabando os 45, começa as outras 200 atividades para formar os 245. Então a gente está falando agora das 200 atividades que tem no livro depois do capítulo de jogos populares. A brincadeira número 1, para quem tem esse livro com você, ou para quem não tem e for adquirir pela promoção, quem chegou depois aí, que a WAK está fazendo uma promoção até domingo à noite, com desconto aí desse nosso livro que o Zé está mostrando. A brincadeira número 1, a gente fala de palavras rimadas. Olha que legal. A gente coloca um exemplo assim, de uma pessoa, pode ser em roda, em família, na escola, você pensa na sua estratégia pedagógica, a pessoa fala assim, eu estou pensando em uma palavra que rima com futebol. E aí, as pessoas que estão participando da brincadeira em casa ou na escola precisam falar, então você está pensando em basquetebol. Não, você está pensando em handball. E aquilo que você estava pensando, você pode colocar. Então, você pode até falar essa rima para os seus alunos, que como a gente tem alunos do 1º ano do fundamental que estão fazendo agora a aquisição da leitura e da escrita, quantas atividades no livro vêm com a questão de rima, para formar, né, a palavra e tudo mais. Então, se eu pensasse assim, a minha palavra é handball, então eu falo assim, estou pensando em uma palavra que rima com futebol. E as pessoas vão chutando palavras e a gente vai enriquecendo o vocabulário. E aí, essa atividade, palavras rimadas. Qual é que você separou para a gente aí, Zé? Eu vou dar um pulo lá na frente do livro, para quem tem aí a atividade 104, que fala sobre atividade bexigas para o alto. No que consiste essa atividade, pessoal? Eu vou dar uma sugestão, eu vou falar como a gente insere ela no livro e vou dar uma sugestão para os pais poderem estar adaptando isso para as suas casas, suas realidades. Estão aí os pais, os filhos, às vezes os avós moram juntos, enfim. Então, o que é essa atividade bexiga para o alto? A gente forma trios, ok? Com uma bexiga e um bambolê, ok? Vamos partir do princípio que a gente tem esse material.
Então, o trio, ele fica em volta do bambolê, ok? Fica contornando o bambolê pelo lado de fora, na altura da cintura, mais ou menos, de uma forma que esse bambolê não caia no chão. Então, primeira tarefa do trio é manter o bambolê preso ali dentro do círculo. Joga a bexiga para o alto, essa bexiga vai estar cheia, joga a bexiga para o alto, e o trio tem que manter essa bexiga no ar, não pode deixar ela cair no chão. Aí a gente percebe que vai trabalhar a cooperação, porque eles vão ter que entender qual a estratégia para se deslocar juntos, de um lado para o outro, para frente, para trás. Então, criar essa estratégia para não deixar a bexiga cair no chão. Se não tiver um ar, porque às vezes não tem um bambolê na escola, ou às vezes não tem em casa, a gente pode fazer da seguinte forma. Uma mão vai ser utilizada para bater na bexiga e a outra mão a gente segura na cintura do short. E aí a gente vai se deslocando, puxando a pessoa para o lado junto. Ok? Então a gente pode fazer assim, adaptando tanto na escola quanto em casa. Se está na escola com uma turma, com 20, com 30, 40 alunos, olha que bacana ver essas bexigas no ar, pulando, voando, e os grupos tentando não deixar essa bexiga cair no chão. Se você está em casa e vai brincar com o seu filho, olha que bacana, junto o pai, a mãe, o filho, ou 2 filhos, ou um filho com o pai e com a mãe, enfim. Junta ali, se reúne, faz o círculo, bexiga para o ar e vamos deixar essa bexiga lá em cima. Não pode deixar ela cair no chão. Diga aí, Marquinhos, o que você manda? Show de bola, cara. Então, essa brincadeira a gente até testou muitas vezes na escola, né? A gente vê que tem N possibilidades, você pode colocar um TNT na mão, né? Uma série de coisas, para poder manter o grupo junto naquele momento. Então, o ideal não é só a bexiga, né? Mas é entender que a gente precisa respeitar o tempo do outro, né? E tentar ajudar o outro, né? Senão a brincadeira não faz sentido. E aí, só para a galera ficar sabendo, quem está aí observando a nossa de hoje, que dentro desses 200 jogos no final do livro, né, a gente tem muita atividade, com muita correria, com muita coluna, muito círculo, e a gente está tentando separar aquelas que a gente sabe que a gente poderia adaptar de alguma maneira em casa e na escola. Mas se você entrar no livro, como são 200, a gente não consegue falar de tudo hoje, você vai ver que tem muita brincadeira muito bacana que a gente quer utilizar assim, para ontem na escola, se a gente pudesse estar de maneira presencial, né? Porém, a gente está tentando focar aquelas que são mais propícias para dentro da escola. A atividade número 4 do nosso livro, eu coloquei aqui, está escrito masculino ou feminino. Olha que coisa interessante que a gente pode fazer isso dentro de casa, não somente na escola. Descobrir um objeto que você escolheu e falar assim, por exemplo, eu estou pensando num objeto que tem em cima ali da estante, que é a caneta. Então eu fico lá e a pessoa vem perguntando, né? Qual é o objeto, se ele é masculino ou feminino. E diante disso vai fazendo perguntas. Qual o tamanho? Qual a espessura? Né? Qual é a forma geométrica? E aí você vai dando pistas, como se fosse um caça ao tesouro, para tentar buscar esse objeto. Então você pensa, por exemplo, numa bola que está ali no cantinho da casa da criança, e você pensou naquele objeto. Aí a criança pergunta, esse objeto é masculino ou feminino? E olha que interessante o trabalho interdisciplinar que a gente pode fazer com outras, né? Outras matérias, outras disciplinas dentro da escola com essa atividade. Então, a primeira dica, palavras rimadas, e a segunda dica minha de masculino e feminino, e você também já deu a sua dica também da atividade com as bexigas aí no ar, tá legal? E aí, Zé, o que você tem aí pra gente agora? Antes de falar da próxima atividade, eu gostaria de registrar que as esposas estão presentes nessa live, não podemos esquecer de falar delas, elas estão nos acompanhando. E acabei de ver, passando os comentários aqui, que um grande parceiro nosso ex-aluno da UniAB, um grande amigo meu aí de longa data, Alex, grande animador de festas, Alegria Certa, também está presente. Alex, grande recreador. E comentou aí que a gente está velho. É mole, Marquinhos? Passou isso aí, eu não vi. Tudo bem, Alex, tranquilo. Meu nome está no seu diploma, né? Tá, Alex? Isso. Vou fazer contato com a universidade amanhã. Mas a sinceridade acima de tudo, isso é muito importante. A próxima atividade que eu queria mencionar para vocês é a atividade de número 105. Só para vocês entenderem, Marquinhos e eu, a gente resolveu fazer uma divisão no livro para a gente não estar olhando a mesma atividade. Então o Marquinhos olhou as primeiras 100 atividades do livro e eu olhei as 100 restantes, por isso que ele está lá no começo do livro e eu já estou, no começo das atividades, eu já estou mais da metade das atividades para frente. Bom, minha próxima sugestão, atividade 105, ok? Ela se chama Bola no Alvo. Eu até brinquei um pouco disso hoje aqui em casa, com uma adaptação com meu filhinho pequeno de 4 anos, o Zezinho Júnior, né? E aí, qual é a proposta dessa atividade? Em duplas, um com um arco e um com uma bola,
Quem está com arco vai colocar o arco para o alto, segurando, e a outra pessoa, a dupla que está com a bola, vai jogar para aquele que está com o arco tentar fazer com que a bola passe entre o arco. Então a gente tem, mais uma vez ali, uma abordagem de uma atividade cooperativa, que não é a criança ficar paradinha com o arco enquanto o outro joga, ela também está tentando fazer com que esse arco, essa bola passe, e aí a gente tem uma troca aí de energias muito grande, então aquele que arremessa, aquele que tenta acertar, tá? E em casa, a gente pode estar adaptando essa atividade, por exemplo, você não tem um bambolê em casa, você pode fazer essa atividade com balde, com cesto. Hoje o que eu usei aqui em casa foi a rede de limpar a piscina. Então, meu filho segurava pelo cabo, a rede lá na frente, eu jogava um disco pequenininho para ele, o tamanho assim de uma carne de hambúrguer, vamos dizer assim, e aí ele recepcionava o disco ali, ele tentava pegar de tudo quanto é jeito para me ajudar, depois a gente trocava a função. Isso mostra que a criança também está buscando interagir, não só apenas esperando a sua vez de jogar o disco, de jogar a bola na cesta, na rede ou no arco, como no próprio livro diz. Bacana, né, Zé? Então tem a questão óculo-manual agora presente com força, nessa questão psicomotora, que tem total relação com a coordenação motora fina e, como diz lá o nosso amigo Vitor da Fonseca, né, na sua BPM, tem relacionado com a sua questão da escrita, né, das habilidades motoras finas. Muito legal. E aí, eu tava vendo aí a galera entrando, o tio Bill entrando aí agora para falar com a gente, grande recreador, grande amigo. Eu vi ali alguns pais ali de alunos nossos aí, até que mostrou ali a mãe do aluno nosso do 5º ano. Então, obrigado aí, tá? Então vamos lá. O primo aí entrando também, bacana. Olha só, a nossa atividade número 7 do livro se chama Terra, Céu e Mar. E mais uma vez ele resgata a questão interdisciplinar. Se fosse na escola, numa grande roda, o professor no centro, ele aponta para o aluno e fala, por exemplo, terra. Ou ele aponta e fala, por exemplo, ar. Ou ele fala, por exemplo, água ou mar, ele pode falar um desses dois. E aí, como a brincadeira é terra, céu e mar, se eu apontar e falar para o aluno terra, ele precisa responder, né, sobre o nome de um animal, né, que predominantemente é terrestre, né? Se eu falar ar para ele, um animal que voa, né? E falar mar, um animal aquático, por exemplo. Mas em casa a gente pode fazer esse tipo de brincadeira também, né? Da gente poder estar brincando em casa, brincando no carro, por exemplo, né? E a gente falar, por exemplo, chutar para o filho, ó, céu. E ele rapidamente tem que falar o nome de um pássaro, alguma coisa. Então isso aí na construção da criança da educação infantil, ela é bem importante, né? A gente começar a resgatar a brincadeira que faz sentido, né? Isso é bem legal. Olha a tia Luciana que entrou aí, ó, professora do meu filho. Então temos uma alfabetizadora agora online. Então Terra, Céu e Mar é uma brincadeira legal que a gente pode falar nomes de animais, né? Como a sua esposa agora deve estar falando, ela deve estar muito próxima de você agora, Zé Ricardo, falando que já fez muito essa brincadeira, terra, céu e mar, tá legal? Então, palavras rimadas, masculino, feminino, terra, céu e mar. Agora é contigo aí. E essa atividade, a gente pode, você está falando do terra, céu e mar, né, Marquinhos? Pode haver uma interdisciplinaridade com as ciências na escola, né, da professora de ciência está trabalhando esses conceitos em sala de aula, e a gente traz isso para a nossa aula de educação física. Os alunos podem comentar, e aí com nomes novos que eles chegam na aula. Então isso causa aí uma interdisciplinaridade muito bacana. Eu queria agradecer a presença aí do professor Roque, lá do Espírito Santo, grande parceiro. Já estive lá ministrando o curso. Valeu, Roque, pela presença. Tamo junto, meu amigo. Bom, a esposa do Sérgio Zacaro está aí presente, a minha coordenadora do Abel também está presente na Paula. Boa, sejam bem-vindas. Segue aí, Zé. Gente, próxima atividade que eu tenho para falar para vocês é a atividade Tente Pegar. É a de número 108 do nosso livro. Essa atividade, ela consiste em nós formarmos 2 círculos, sendo que um círculo fica dentro e um círculo fica fora. O círculo que está dentro, os alunos sentados, tanto do círculo de fora quanto do círculo de dentro, eles estarão de olhos fechados. Os alunos que estão no círculo externo, eles vão estar com 2 bolas, né, em pontos diferentes do círculo. Eles terão que jogar essa bola para o outro lado do círculo. E aqueles que estão no meio, que estão de olhos vendados ou simplesmente de olhos fechados, eles vão estar com o braço para o alto tentando interceptar a passagem dessa bola. Cada vez que eles conseguem, marca-se um ponto para a equipe que está no meio. A gente pode marcar um tempo para essa atividade e depois a gente solicita que os círculos troquem de função. O interno vem para fora e o externo passa a ser o círculo interno. Uma forma da gente brincar isso em casa, com os nossos filhos,
Valeu, Ulisses. Tá falando que você sair, né? Valeu, querido. Obrigado aí, tá? Um abraço. Valeu, obrigado. Uma forma da gente brincar isso em casa pode ser em trio, né? Tá o pai de um lado, a mãe do outro, o filho do meio, ou vice-versa, né? Que tenham três. A pessoa que está sentada no meio está de olhos vendados e as pessoas que estão na ponta estão tentando passar a bola para que essa pessoa do meio tente pegar. A gente pode começar com essa pessoa em pé, tentando pegar a bola, depois ela senta, depois ela fecha os olhos. A gente pode estar promovendo aí uma progressão para brincar com a criança em casa com essa atividade. E aí a gente insere vários conceitos da psicomotricidade aí, como a questão do óculo manual, como a questão da lateralidade, joga uma vez com o braço direito, joga uma vez com o braço esquerdo, e aí vai de acordo com o teu objetivo para aquela aula, podendo partir do recurso dessa atividade de passar a bola de um lado para o outro. Pô, legal, Zé. Eu separei a próxima aqui agora, que na verdade eu tinha que falar de duas ao mesmo tempo, porque é a 41 e a 42. A 41 fala do chicotinho quente e frio, para esconder, e a de baixo, a 42, é o chicotinho também quente e frio musicado, que eu acho sensacional para a escola. Eu acho ela no conceito recreativo muito legal. Então, olha só, pensa só, quando eu falo de chicotinho quente e frio, a gente coloca como se fosse uma corda, né? Uma cordinha, como se fosse um chicotinho que fosse guardar, mas pode ser qualquer objeto, né? E aí esconde, isso dá para fazer em casa também, ou na escola, e as pessoas têm que procurar. Vamos imaginar isso em casa, né? Colocou lá e a pessoa começa a procurar. E você vai dizendo se está quente ou se está frio. Brincadeiras conhecidas de muita gente. Só que a 42, que fala de chicotinho também musicado, ele é muito legal, porque ele fala assim pra gente. Tá, a tia Berna entrou aí agora também, ó. E aí... Fala, Berna, quanto tempo? Quando a gente fala de chicotinho musicado, olha que legal. A gente esconde o objeto e uma pessoa tenta procurar. Enquanto isso, a turma está no local em roda cantando uma música qualquer. E aí, quanto mais a pessoa se aproxima do objeto escondido, a gente aumenta a cantoria, fica mais alto, né? Quando tivesse quente. E aí, depois, se a gente começa a ficar frio, a galera começa a baixar o tom. Cara, é engraçadíssimo, além de trabalhar questões, né, de tonalidade, os professores de música devem gostar muito de atividade, né? Da gente estar num tom maior, num tom mais baixinho, por causa da música. Então, imagina, você chega em casa e esconde debaixo de um travesseiro um pedacinho de corda. A criança está indo lá para a cozinha e está cantando a música baixinho. Aí quando ele vai se aproximando, a gente vai aumentando a cara de satisfação da criança e de tensão de onde está o objeto, está aumentando a cantoria. Cara, é sensacional. Então, eu deixei agora para vocês a 41 do nosso livro e a 42, que uma é chicotinho quente e frio, e a de baixo, a 42, chicotinho musicado. Beleza? Agora é contigo aí, Zé. Eu vou pegar carona nessas duas aí e vou trazer uma que eu achei bem interessante e ela pode ser proposta como uma variação para essas duas. Mas antes, Berna, saudade também, minha querida. Grande beijo para você, tá? Bom te ver aqui também. A atividade é a 109 do nosso livro, que se chama Com Quem Está a Bola. A proposta, por exemplo, para a escola, né, com uma turma, com uma quantidade maior de pessoas participando, que é a proposta da educação física escolar. Valeu, Marquinhos, está mostrando aí pra gente, valeu. A gente põe os alunos sentados, um ao lado do outro, uma única coluna, e nas pontas a gente põe um aluno em pé, em cada ponta. E aí nós temos um outro aluno que não vai estar sentado, ele vai estar distante, de costas, ok, desse grupo. E aí a bola, nós temos uma bola e essa bola vai ser passada de mão em mão para os alunos que estão sentados. Então pensa na estrutura, alunos sentados um ao lado do outro, um em pé na ponta e o outro na outra ponta em pé. Daqui a pouco vocês vão entender por que esses alunos estão em pé. E um aluno separado a uma certa distância de costas. O professor dá o sinal, a bola começa a passar de mão em mão, e aí esse aluno que está de costas, ele dá o seguinte sinal, parou! E aí quando ele dá esse sinal, a bola vai estar na mão de alguém. Nesse momento, o aluno que está com a bola na mão, ele vai colocar a bola para trás dele, ok? E aí, a função agora é dos dois alunos que estão em pé na ponta, nas pontas desse grupo. O aluno que está de costas vai virar e vai começar a fazer perguntas para que esses dois que estão em pé deem dicas, como pode ser a característica, pode ser uma criança que está usando um óculos, um menino, uma menina, está de boné, está sem boné, está de relógio, está de tênis branco, para que esse que está distante tente adivinhar atrás de quem está a bola. E aí, se ele consegue acertar,
ele troca de função, ele passa a ser um dos alunos que está na ponta, ou senta para a passagem da bola, e aí fica de acordo com vocês, na aula de vocês, a dinâmica que vocês quiserem. E aí em casa, o que a gente pode adaptar? A gente pode esconder um objeto em algum lugar da casa e colocar o filho para achar, dando dicas. Pode ser assim, é um lugar pequeno da casa, digamos que você escondeu no cantinho da cozinha, num pedacinho bem pequenininho, é um lugar pequeno da casa, e aí a criança começa a procurar. É um lugar onde a luz está apagada, é um lugar onde fica comida, enfim. Então a gente pode estar dando instruções, para a criança tentar encontrar e depois ela fazer a mesma coisa, ela esconder para que a gente lá, o pai, a mãe, o familiar, tente encontrar esse objeto. E aí fica com uma variação do chicotinho, né? Chicotinho queimado, chicotinho musicado, para a gente poder desenvolver. Não, perfeito. A gente viu aí que a sua sogra, se eu não me engano, colocou que usa na igreja, esse tipo de atividade que é bem legal. Aí a minha irmã... Sim, inclusive ela tem o livro. Serginho, Regina, legal. Pessoal, agora eu tenho duas atividades em sequência, né? Que uma é 35, que ele é muito simples, vou falar de maneira muito rápida para não ocupar esse tempo agora, que a gente fala da atividade 35 falando de ordem contrária. Então, isso é muito simples, né? Fazer brincadeiras em casa ou na escola do tipo, né? Andar para frente e a criança tem que andar para trás, né? Você falar para ela andar para trás, ela anda para frente, né? Andar com o corpo esticado, ela vai andar abaixadinha. Ou andar igual formiguinha, ela anda igual girafa. Então, é só de trabalhar ordem contrária para saber se ela está conseguindo acompanhar aquela sequenciação e consegue inverter, né, os movimentos. Então, essa aí é a ordem contrária. Mais uma que me chamou muita atenção também, da gente poder passar nessa live para a galera, é a 56, que a gente fala dos desenhos nos pontos. Olha que legal. Pode ser numa folha ou pode ser numa cartolina também. Você já montar previamente vários pontinhos, né? Vários pontinhos, com canetinha mesmo, pode ser canetinha grossa. E daí, entregar essa folha, essa cartolina para a molecada. E eles precisam criar formas e desenhos a partir daqueles pontos, com a maneira que ela quiser. Ou seja, estimular a criatividade que a galera tanto hoje está estudando, que vai ser uma das ferramentas principais das inteligências socioemocionais mais primordiais na escola, de trabalhar dentro da emoção e a criatividade. Ou seja, você criar vários pontinhos na folha e dentro de casa, pai e mãe, ligando, né? Ligando os pontinhos e formar casa, formar boneco, formar o que você quiser formar com essa atividade. Então, na escola eu já tive a oportunidade de trabalhar com a cartolina, colocando pontos e separando vários grupos com trios ou quartetos. Então, cada trio ou quarteto com uma cartolina com esses pontinhos. E aí, o professor bota uma música de fundo e a molecada começa, em grupo, organizar e ligar esses pontos, que são pontos variados. Imagina o tal do pontilhismo mesmo, né? De você colocar vários pontinhos e aí todo mundo tem que ligar aquilo ali e no final todo mundo apresentar a sua obra de arte, né? Então não é aquela coisa que a casinha hoje é fazer o triângulo, o retângulo de telhado e a base quadrada, né? Uma porta e uma janela. Eu acho que todo mundo, Zé, deve imaginar que a gente aprendeu a fazer, não sei se vai dar para ver aí, todo mundo aprendeu a fazer uma casinha mais ou menos assim, né? Só faço assim. Então, por que será, né, que a gente só faz casinha assim, né? Que lá na minha época, se eu fizesse uma casinha comprida, como se fosse um apartamento, eu estava errado, né? Então, isso aí, ó, a Regina aqui colocando pra gente, ou então tem que ligar e quem fechar o maior número de quadrados também ganha. Isso é super legal. Boa! Valeu, Regina. Dica, a gente nem pensou nessa possibilidade e já é uma variação excelente. Obrigado pelo retorno de vocês. Então, imagina, né? Ela já botou como recado a questão de ligar o maior número de quadrados, né? A gente pensar em formas geométricas também, você pensar em objetos que tem na escola, objetos que tem em casa, objetos que você tem na viagem, qualquer coisa, e você bota os assuntos para rolar e a criatividade vai fluir. Brincar em grupo é interessante que a gente pensa que o outro pode contribuir. E uma variação dessa 56, os desenhos nos pontos na cartolina ou na folha, é legal que depois do tempo pequeno da música você pode apitar e trocar as cartolinas. O colega completar o desenho do amigo. Os grupos vão completar, ou seja, no final a folha vai chegar para você assim: como é que a folha saiu da minha mão, ou a cartolina, e como é que ela chegou? O que o outro pôde contribuir?
com o meu desenho. Cara, isso é muito legal. A O Tio Dacinho falando também funciona com triângulos, também é muito legal. Então, show de bola. Então, Zé, falei da 56 e falei da ordem contrária aí da 35. Daqui a pouco já estou chegando ao meu final aqui e você fala a sua aí agora. Você falando dessa atividade dos alunos darem continuidade a um desenho, o que eu acho legal é que sempre que a gente começa, seja um desenho, seja um texto, a gente tem uma ideia mais ou menos onde a gente quer chegar. E aí quando a gente passa para uma outra pessoa dar continuidade, e depois isso volta para a gente na questão da cartolina dos desenhos, aí você olha aquilo fechado, concluído, e pensa assim, caramba, eu não tinha pensado por esse lado. Olha que interessante. Então, a criança entende que a ideia inicial que ela teve pode ter conclusões variadas, pode ter outras opções que não somente aquela. Então, ela passa a entender que uma ideia que ela pode estar sugerindo pode se desmembrar em várias situações diferentes. Aí a gente está dando mais uma vez a oportunidade da criança, do adolescente, ele ser sujeito do jogo, de criar, de dar condições dele criar e dar continuidade. Eu queria entrar aqui... Zé, desculpa, aquele nosso amigo Carlos da Isadora, que trabalha com concurso público, teve uma live aí na semana passada maravilhosa sobre o concurso junto com o amigo dele e o trabalho que eles fazem com concurso público. Talvez essa brincadeira ele ia entender também por esse lado nosso, ele ia concordar com a gente o quanto a abordagem construtivista interacionista tem dentro dessa atividade, né? Quando a gente pensar quanto a construção do conhecimento junto com o educando tá fazendo parte. Então, também deixar nosso abraço aí pro Carlos aí, que eu sei que faz um trabalho também maravilhoso. Diga aí. Valeu, Carlos, pela moral, meu querido. Eu trago para vocês agora, gente, para a gente falar um pouquinho aqui. É isso aí, excelente transcendência, valeu. A atividade 112 que se chama A Bomba Estoura e Você Se Abaixa. Então, se a gente está num grupo, né, vários alunos, a gente constrói ali, pede para que os alunos se organizem em grupos de 4, 5, 6 pessoas, de acordo com o tamanho da turma. E aí, a gente pede para que um aluno em cada grupo fique agachado no meio. Então, essa é a formatação inicial. O grupo em círculo e um aluno no meio agachado. Só que antes dele entrar lá no meio e ficar agachado, a gente vai chamar esses alunos do centro num cantinho, e é um de cada grupo, e aí a gente vai combinar com eles uma palavra que vai ser o código da atividade. Então, por exemplo, a gente sugere, inclusive, no livro que seja casa. Então, eles vão voltar cada um para o seu círculo sabendo que o código é casa. O professor vai começar a falar várias palavras, bola, chapéu, céu, armário. E aí, enquanto o professor está falando várias palavras, esses alunos que estão no centro abaixados, eles estão fazendo esse barulho aqui, ó. Da bomba, como se fosse o paviozinho da bomba, diminuindo. E aí, na hora que a gente fala a palavra que for combinada, eles fazem, os alunos do meio fazem o som da bomba, BUM! E aí todo mundo que está em volta no círculo tem que se agachar. Então, aquele último aluno do círculo que está em pé, que faz o movimento de se agachar, ele troca de lugar com o colega que estava no meio. Então, a interação é essa. Fala-se a palavra... Na hora que chega a palavra combinada, os alunos fazem bum, todo mundo abaixa, o último troca de lugar, e aí a gente chama novamente esses alunos fora dos círculos para combinar com eles uma nova palavra, e pode vir até, inclusive, sugestões deles, uma palavra que eles gostam muito, quando a gente fala assim, sugere uma palavra aí vocês agora. E aí vem várias palavras, e a dinâmica pode acontecer dessa forma. Para a gente poder fazer em casa, que eu acho legal pensar nisso também, ao invés de a gente pensar em círculo, porque talvez não tenha uma quantidade de pessoas na casa para fazer um círculo, pode ser 3 pessoas em pé, se são 4, 3 pessoas em pé e uma baixadinha. E aí essa pessoa que está abaixada vai falando várias palavras, e aí ela sabe qual é a palavra que ela vai fazer o movimento da bomba, então ela pode falar uma palavra ou simplesmente fala BUM! E todo mundo se abaixa. O último que se abaixar, troca de lugar com ela também. E assim a gente pode adaptar para estar brincando em casa. Patrícia, minha esposa, está falando. Esse pavio aí me fez lembrar o pique e cola. Olha a bomba que as crianças amam e está em outro livro de vocês. Olha a bomba, o... BUM! Mudou o pegador. Sensacional. Legal. Antes da Patrícia, você chegou a ver o comentário do tio Bill, que eu estou resgatando aqui? Enquanto você falava, o tio Bill... grande recreador, parceiraço nosso, ele falou que a construção feita junto com o educando é muito mais significativa para ele.
muito Com mais, né, certeza. do que quando é imposta para ele. Tio Bill falou uma coisa sensacional agora, completando também como atividade que a Patrícia acabou de colocar Ótimo. para a gente. E o tio Bill lembrou daquele aspecto da cooperação, né? Que a cooperação não fala mal da Uhum. competição, né? Mas a cooperação diz que o importante é competir, o fundamental é cooperar, né? Brincar Uhum. junto ou brincar com é tão legal também somente como brincar contra, né, a criança. E aí, Zé, Aham. para eu começar a finalizar aqui a minha parte, depois de você finalizar aí também, a gente já apresentar para a galera a próxima live da semana que vem, eu tenho aqui o jogo do minuto, que é a 64, que ele é muito simples, você pode fazer em casa essa atividade, que não precisa ser um minuto, você pode fazer menos. Aquela brincadeira estilo Silvio Santos, lembra? Topa tudo por dinheiro, que você Uhum. tinha que pedir para a pessoa imaginar e contar na sua cabeça um minuto, e solta o cronômetro, depois ela tem que parar e achar que está naquele um minuto. Aham. Você vê que cada um tem uma habilidade rítmica diferente, né? Então a gente vê que ritmo de Uhum. cada um é diferente um do outro. Então, por exemplo, você fala para contar um minuto e ela começa valendo, ela começa a contar lá mentalmente, ela para, você vê que são tempos completamente diferentes. Mas não precisa ser um minuto, você pode combinar 10 segundos, 20, 30 segundos, quanto você Uhum. quiser, e pode fazer em casa. Essa contagem é muito legal. Tem gente que usa a estratégia de ficar batendo no dedo, né, como se fosse um reloginho, né, pum, 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 Uhum. e vai batendo, é bem legal. E aí, puxando o gancho dessa brincadeira da fazer em casa, a 65, a que eu falei, a 64, jogo do minuto. A 65 é um jogo. Olha o professor Rafael falando aí, trabalhou comigo no Santa Maria. Tem um canal no YouTube genial sobre dicas aí importantíssimas. Aprendi muito sobre mexer no YouTube com esse camarada aí, professor sensacional. Professor do Legal, primeiro ao legal, quinto ano. valeu. Pelo amor de Deus, gosto muito dele também. Olha o Ó, o Cristiano aí do Bora Cristiano Brincar chegou aí. chegando. Nosso parceiro, nosso livro está no forno. Se Deus quiser, vai sair esse ano. Junto com o Cristiano. E aí, a 65 é aquela que a gente vai puxar do afetivo da galera aí. Para quem está assistindo, é Uhum. aquele jogo do alfabeto, mas que na verdade no livro tá jogo do alfabeto. É aquela famosa dedanha, nome de fruta, stop, que a gente Uhum. sempre fazia quando a gente viajava e a gente não tinha uso da tecnologia. E a gente não precisa nem julgar, né? Que se a gente tivesse no mundo da tecnologia hoje, criança, talvez a gente estaria viajando com o celular na mão também, né? Então, para que Com julgar, né? certeza. Então, a gente se julga, mas assim, são gerações diferentes, né? Eu teria o meu celular também facilmente se fosse criança hoje mexendo Aham. do meu pai e da minha mãe. Mas o jogo do alfabeto é aquela famosa brincadeira do stop, né? Que a gente coloca na Uhum. folha nome, fruta, lugar, carro, cigarro. E no livro a gente coloca até mesmo uma tabelinha, né? Que a gente julga ali botar a Uhum. letra para a criança imaginar, porque a gente nunca pensou na letra, né? A gente sorteava a dedanha, sorteava e caiu a letra L. Quando caía B, LM, eu achava maravilhoso, porque eu já tinha tudo na minha cabeça, né, Zé? Nome da Isso atriz, aí. do ator, do carro, já tinha tudo. E aí, olha o trabalho de Aham. linguagem que é legal. A gente brincava muito na casa de praia. Por que a gente não pode resgatar essas brincadeiras dentro da sala de aula, brincar isso na escola, né, de salada de fruta? E lá a gente coloca primeira coluna para botar a letra, para a criança saber qual é a letra e Uhum. ficar lembrando. A gente, no meio da brincadeira, fala assim: qual é a letra mesmo? Então, bota a letra ali para ela. Depois tem cor, a gente coloca CEP, né? Que muita gente usa CEP como se fosse só não. Ah, bota país, né? Não, bota CEP, a gente pode botar, pô, nome de rua, a gente pode colocar cidade, Uhum. bairro, estado, país, e depois colocar flor e fruta na mesma casinha, foi uma opção nossa, para facilitar a criança nesse momento, que às vezes achar uma fruta com uma determinada letra é tão ruim, a gente colocou a cor Uhum. como uma sacada pedagógica. Depois, animal, carro, a gente botou nome de homem, nome de mulher, não para ficar focado em atriz e ator, que às vezes a criança não sabe, né? Não tem nem noção, né? Eu, Uhum. quando caía F, para mim era Fernanda Montenegro. Eu aprendi o nome dela quando era criança, eu botava Fernanda Montenegro e botava o Uhum. Fábio Júnior, eu jogava ele para cantor e para ator também, né? O Fábio Júnior também é tudo pra gente, Sim, então a gente sim, botava dupla. ele para tudo. Então, Isso aí. a brincadeira do minuto que eu falei em 64, da molecada ficar lá, ó. Agora o desafio é de 20 segundos, vamos lá. Imagina fazer isso em grupo. Você colocar vários grupinhos em silêncio na escola e falar assim: quando vocês acharem que chegou no 20, vocês levantam a mão aí e tal. Pô, e começar. Cara, isso uma gincana recreativa é muito legal. E a brincadeira do Uhum. alfabeto não poderia deixar de entrar. Só que ele entra nas 200 brincadeiras. E ele poderia estar facilmente lá nas Lá 45 nos iniciais, né? 45. Uhum. Isso aí fez parte da infância de muita gente, mas fica como uma dica colocar fruta e flor, ou cor e fruta, talvez no mesmo quadrante, para facilitar a molecada e não deixa de Uhum. colocar o quadrante da letrinha para ela. Aí depois eu tenho uma última atividade para poder passar para você aqui,
aí depois Uhum. você também encerra, beleza? Diga aí. Olha o tio Bill falando, grandes campeonatos de stop que eu faço na escola, ajuda muito na escrita das crianças. Excelente, tio Bill. Tamo juntão. Show, tio Fala aí, Bill. Zé. Então, para encerrar, eu queria deixar duas atividades aqui, que são atividades que podem nos ajudar. São atividades com cunho pedagógico, né? Mas se a gente fizer em casa também, pode ser uma grande contribuição para as tarefas da nossa casa. Olha só que legal. Lá na atividade 130 se chama Solução de Problemas. Então, não só trabalhar o corpo extremamente em movimento, mas também trabalhar a questão do raciocínio, né? do aluno pensar com o outro em solucionar problemas. Então, a gente pode organizar tirinhas de papel, e aí nessas tirinhas de papel a gente lançar problemas, para que os alunos em grupo busquem soluções. E aí pode ser o tema ambiental, pode ser violência, a gente pode estar falando da pandemia agora, enfim. Lançando vários temas aí para os alunos pensarem para resolver isso durante a aula, né, problemas a serem lançados. Que essa questão de trabalhar com situações de problema leva o aluno a trabalhar a reflexão, a sua criticidade e a capacidade de encontrar soluções para os problemas, não só apresentar os problemas, mas tentar também, de alguma forma, sugestões para conseguir resolver esses problemas, ok? Isso a gente pode estar fazendo em casa com qualquer situação também, traçar esses problemas. E a última tarefa, a última atividade que eu queria sinalizar aqui para a gente já encerrar, estamos no finalzinho ali, passa muito rápido, né, Marquinhos? Muito. Pois é. Mas a última atividade seria a 134, se chama Caixinha das Tarefas. O que seriam essas caixinhas de tarefas? É a gente colocar situações dentro de uma caixinha que cada aluno vai retirando e vai tendo que realizar. Pode ser forma em grupos de 4 pessoas, arremessem 5 bolas na cesta, derrube os pinos em tantos segundos. E isso pode ser também em casa, por exemplo, vamos acordar de manhã e vamos pegar a caixinha de tarefas. Aí na caixinha de tarefa está escrito assim, ó, cada um arruma a sua cama, está dando responsabilidade e autonomia para as crianças em casa, né, de acordo com cada realidade familiar, de quem é a vez de lavar a louça, dependendo da idade dos filhos que estejam em casa. Então, eu gostaria de encerrar com essas duas atividades. A solução de problemas e a caixinha de tarefas, que tem esse cunho pedagógico, mas que pode vir para a nossa casa e nos auxiliar muito. Finalizei aqui, marquei uma pena a gente não ter mais tempo, temos que finalizar. Gostaria de só lembrar, antes do Marquinhos falar da nossa próxima live, do nosso livro, promoção, lembrando para quem chegou depois do aviso, nosso livro está em promoção lá no site, a editora fez essa parceria, está lá em promoção no site com 25% de desconto. O livro custa R$ 44, com desconto até domingo à noite. Para quem entrar lá para comprar, vai adquirir aí com 25% de desconto. Tá bom, galera? Deixa eu já agradecer aí para quem está presente. Obrigado mesmo, gente. Valeu, vocês foram muito importantes para a nossa live hoje. Ó, deixo aqui um beijo no coração para vocês. Vai, Marquinhos. Pois tá vendo no comentário, o tio Bill chegou a colocar um exemplo do stop ali pra gente, ele falando um stopão, deu um exemplo ali de colocar uma cartolina e fazer isso na quadra através de uma cartolina e tal. Ele deu um exemplo bem legal. Eu não sei se tu viu ali, meu pai comentando ali, dizendo que minha mãe pediu uma avisar que ela tá vendo também. Legal. Bacana. Minha tia apareceu ali, a Jo, que é aluna lá da Universo Niterói, Educação Física Concurso, está contribuindo muito aí pra gente. Tá? A galera perguntando onde consegue o livro. O site é da WAK Editora, tá espelhado aí, mas é WAK Editora. WAK Editora, tá legal? Mas vocês podem fazer contato com os autores também, que a gente também sempre tem. Ô Zé, antes de eu dar a falar da live de semana que vem, dar meus agradecimentos, aí a Patrícia colocou aí, obrigado. Eu tinha separado uma atividade para finalizar, que eu acho que ela é tão importante para o seio familiar, que é aquela de pequenos e grandes detalhes, né? Da gente tá um de frente para o outro, pai e filho, e a gente olhar de cima a baixo, que é tão difícil hoje em dia a gente olhar de cima a baixo, virar, modificar alguma coisa no corpo e depois a gente, né, tentar descobrir qual é a diferença. Essa aí, para mim, não poderia faltar. Então, nesses 2 minutos, a live de semana que vem vai ser em cima do outro livro da WAK Editora, que já está na 3ª edição, chamado 100 Jogos Psicomotores, uma prática relacional na escola. Beleza? Então, boa. Semana que vem, sexta-feira, no mesmo horário, a gente se encontra aqui para essa live dos 100 Jogos Psicomotores, tá legal? Fiquem com Deus. Muito obrigado pela participação da galera, dos amigos, família, a galera que a gente também não conhece, que estava presente aí contribuindo, tá legal? Obrigado mesmo.
Valeu, gente. Obrigado. Até semana que vem. Valeu. Beijão. Obrigado por todos aí. Valeu, galera. Um abraço, fiquem com Deus.